O que torna um reino importante e próspero? Você acha que o cristianismo é uma religião europeia ou ele tem influências africanas? Essas são apenas algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos com mais detalhes o que foi o Império Axum, um dos maiores e mais importantes impérios africanos. Algumas pessoas pronunciam diferente, elas pronunciam Aksum ou Akshum, mas eu vou falar Axum mesmo porque eu acho que é mais adequado com a nossa língua. Mas enfim, eu não sei se você sabia disso, mas o ensino sobre história africana é algo muito recente no nosso país. E muitas pessoas saíram da escola sem ao menos receber o básico sobre esse tema. O que a imensa maioria das pessoas sabem sobre o continente africano é que lá surgiu a vida humana. Também teve o Egito e depois teve escravidão, né? E só. Em geral, é isso que as pessoas sabem sobre esse imenso continente. Caso você seja um ouvinte do História em Meia Hora há mais tempo, você sabe que eu sempre tento trazer para vocês assuntos sobre a história da África, para mostrar para vocês como esse continente é rico em diversidade cultural e, claro, em história. Falar sobre o Império Axum é uma ótima oportunidade de conhecermos uma parte da África que muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar. Mas antes de eu começar, eu preciso dar um aviso. A história de Axum está intimamente ligada com um outro povo que pertencia ao reino de Kush. E eu já fiz um episódio exclusivo sobre o reino de Kush. Então a minha sugestão é que você ouça esse episódio assim que você acabar esse daqui, tá bom? Porque aí você vai conseguir entender melhor todas as relações que eu vou fazer ao longo desse episódio. Pessoal, eu preciso localizar vocês no tempo e no espaço para vocês terem uma maior dimensão e compreensão daquilo que vamos tratar. Os Axumitas são de uma região da África que hoje conhecemos como a Etiópia, que tem uma história muito rica e uma monarquia que esteve no poder até 1972. Bom, mas isso é papo para outro episódio. E se vocês quiserem, já sabe, comenta aí no post desse episódio lá no Instagram, tá bom? Bem, o Império Axum se desenvolveu em uma área popularmente conhecida como o Chifre do Continente, justamente porque quando olhamos no mapa, parece realmente um chifre de algum animal. Mas falando de forma mais técnica, os Axumitas são da região nordeste do continente, ao sul do deserto do Saara e bem próximos da Península Arábica, sendo banhados tanto pelo Mar Vermelho quanto pelo Oceano Índico. Como vocês podem perceber, essa é uma região muito importante para aqueles que dependiam do comércio marítimo, e ao mesmo tempo era um local que acabou se tornando um grande centro de encontro de culturas, religiões e etnias. Mesmo que essa seja uma região muito importante em termos geográficos, infelizmente nós não temos tantos registros da atividade humana nessa área antes de existir o Império Axum mais organizado. O que nós temos de evidência é que alguns dos fósseis mais antigos de espécies humanas vêm justamente do chifre da África, e pinturas rupestres na região também nos mostram que essa área tem muita história. Mesmo que a gente não tenha muitas fontes confiáveis e precisas a respeito das origens dos Axumitas, existe uma hipótese de que esse povo seja uma mistura dos povos da África, daquela região do continente, com uma linhagem bem específica e importante do sul da Península Arábica. Mas molecada, se liga, o que eu vou falar agora, a partir daqui, é história factual misturada com um pouco de lenda também, tá? Mas que, independentemente disso, essa origem se tornou uma das identidades do Império Axum, e em seguida foi importante para a própria formação da Etiópia enquanto nação. Se você é um pouco familiarizado com as histórias da Bíblia cristã, provavelmente já ouviu falar de Salomão, não é verdade? De acordo com a tradição judaico-cristã, Salomão foi o homem mais sábio e mais rico da história. E ele também é muito famoso por, supostamente, ter tido mais ou menos 1000 esposas ao longo da sua vida. Os historiadores e cientistas da região explicam que não necessariamente ele se deitava com essas 1000 mulheres, mas esses casamentos faziam parte da expansão que o reino de Israel estava fazendo na antiguidade. Mas a questão é que uma dessas mulheres que se casou com Salomão foi até o seu encontro, e quando voltou para sua terra natal, estava grávida.
Ao longo da história, essa mulher recebeu vários nomes diferentes, dependendo de quem estava se referindo a ela. Os etíopes, por exemplo, a chamavam de Maqueda, enquanto os romanos se referiam a ela em seus livros como Nicaule, mas a Torá judaica a chama de Rainha de Sabá. O reino da Rainha de Sabá era localizado ao sul da Península Arábica, e quando essa criança nasceu, foi chamada de Menelik I, dando início à dinastia Salomônica, uma das mais antigas da história. Tudo isso que eu contei para vocês até agora é muito importante para o nosso episódio de hoje, porque entre os séculos 5 e 1 a.C., os habitantes do reino de Sabá cruzaram o Mar Vermelho e criaram algumas relações com os povos que já habitavam o chifre africano. A mistura entre esses dois povos resultou em uma cultura chamada Daamat. De acordo com historiadores da África, como o Henri de Contenson, esse período é classificado como pré-Ashum, e já nos mostra como a história africana não é estática e é fruto de um contato intenso com outras áreas da própria África, mas também da Europa e da Ásia. Se liga só no que a historiadora Ana Lúcia Danile Six Pereira disse sobre a diversidade cultural dessa região, abre aspas. Devido às intensas trocas culturais que a proximidade entre as regiões proporcionava, a formação étnica e cultural dessa sociedade tinha um caráter profundamente miscigenado. Todavia, sua população era majoritariamente negroide. Culturalmente, entretanto, a sociedade tinha características semitas, embora reelaboradas. Fecha aspas. Eu mostrei para vocês como a região que vai se tornar o Império Ashum tinha uma diversidade de povos e culturas muito grande. E não é exagero dizer que provavelmente os maiores impérios da história foram aqueles que conseguiram agregar dentro de uma unidade a maior diversidade cultural possível. Por estar em um local extremamente privilegiado em relação a rotas comerciais, por volta do século I a.C., a pequena cidade de Ashum começa a ganhar um protagonismo político. Nesse período, o Império Romano passa a controlar o Egito e essa região se torna uma importante rota comercial entre o sul da Europa e norte da África em direção à Ásia. Bem próxima à cidade de Ashum, tinha um porto chamado Adulis, que estava sob o controle dos Ashumitas. E é aquilo, né, molecada? Se você tem um porto que te pertence e por conta do Império Romano o fluxo comercial começa a crescer, essa cidade portuária também cresce junto. Ashum, então, começa a dar os primeiros passos a um papel de prosperidade econômica e maior estruturação política. E aqui, as coisas já começam a mudar. Você se lembra que eu disse que, num primeiro momento, não temos muitas fontes ou relatos sobre os Ashumitas? Então, com esse contato crescente com as rotas comerciais, povos estrangeiros, como gregos e romanos, vão começar a escrever sobre eles. O primeiro político a aparecer nesses registros será um homem chamado Zoskales, que reinou Ashum entre os anos 76 e 89 d.C. Mas é aquela coisa, né? Nós não sabemos se ele foi de fato o primeiro rei de Ashum ou foi apenas o primeiro a ser citado em documentos escritos por esses povos estrangeiros. De qualquer forma, para os estudiosos da África, se convencionou chamar Zoskales como o primeiro rei de Ashum. A formação de Ashum enquanto reino e, posteriormente, um império, está intimamente ligada à atividade econômica que aquela região tinha. Além de acreditar boa parte de seu crescimento ao comércio, Ashum também se baseava na agricultura e na criação de animais para diversificar os seus ativos. Determinadas áreas do reino de Ashum eram montanhosas e a população aproveitava essa região para cultivar grãos e cereais, que poderiam servir tanto para alimentar a população local quanto para venda a outros reinos. Em 1962, uma expedição de arqueólogos alemães foi para a Etiópia para estudar um pouco mais sobre como era a economia de Ashum. E olha só o que eles descobriram, abre aspas. Nas encostas montanhosas construíam terraços para a agricultura, que eram irrigadas pela água canalizada das torrentes. Nos contrafortes das montanhas e nas planícies faziam cisternas e barragens para armazenar a água da chuva, cavando canais de irrigação. Fecha aspas. Esse relato é bem interessante porque nos mostra um desenvolvimento tecnológico que permitiu que essa atividade econômica fosse sustentável.
Em outros registros históricos, podemos ver que os Axumitas tinham rebanhos bem grandes de bois, carneiros, cabras e alguns asnos e mulas. Ainda se baseando na mesma pesquisa desses arqueólogos alemães, através desse tipo de agricultura e pecuária, conseguimos saber qual era a dieta que os Axumitas tinham. Abre aspas. De acordo com as inscrições, os Axumitas alimentavam-se de bolos de trigo, cerveja, vinho, hidromel, mel, carne, manteiga e óleo vegetal. Fecha aspas. Esses dados são muito importantes para nós, não só para falar de algumas curiosidades de um povo distante, mas para percebermos como que eles poderiam ser autossuficientes em relação a ter o que comer, beber e produzir itens para comercializarem. É a partir dessa base mais sólida que o reino de Axum conseguiu se consolidar como uma cidade cosmopolita a partir do seu porto. Ou seja, se tornou uma cidade muito grande e que recebia pessoas de várias partes do mundo. Essa característica fica bem evidente quando estudamos um pouco sobre os primeiros reis de Axum. O idioma local era o Ge'ez, que é uma língua que tem origem com os povos hebreus e se desenvolveu no sul da Arábia. No idioma Ge'ez, os reis de Axum eram conhecidos como Negus, e descobrimos muita coisa sobre esses reis com as moedas que eles criaram com as suas imagens e símbolos. E o interessante é que nessas moedas, além de conter um busto do rei, existem algumas inscrições em grego, a língua mais falada no mundo conhecido naquela época. Isso nos mostra que o reino de Axum, nos primeiros séculos depois de Cristo, estava totalmente integrado ao mundo que já estamos acostumados a conhecer. Além dessa abertura para o mundo, a maneira como os primeiros reis de Axum organizaram a sua política foi fundamental para que nos anos seguintes conseguissem formar um império. Os reis de Axum tinham um desafio: controlar e unificar os povos que anteriormente não pertenciam a nenhuma unidade política, mas tinham o mesmo passado histórico e algumas semelhanças culturais. Os Axumitas conseguiram dominar militarmente os povos que viviam na mesma região e aquelas áreas que tinham uma espécie de rei ou outra liderança mais forte. O rei de Axum passou a controlar essas áreas, também estabelecendo uma relação de servidão entre as províncias e Axum. Essas províncias pagavam impostos a Axum e eram obrigadas a oferecerem uma certa quantidade de homens para alimentar o exército dos Negus. Tendo se organizado politicamente e com uma economia em crescimento, o reino de Axum estava com todas as condições favoráveis para dar um passo além e se tornarem uma das 4 maiores potências militares, econômicas e culturais do mundo. Eu ainda vou falar mais sobre como que isso tudo aconteceu e como o Império Axum conseguiu se estabelecer como uma potência. Mas segura aí rapidinho, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre cristianismo, escravidão no Brasil, legado e grama do vizinho. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Akira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Durante a formação política do reino de Axum, os reis que governaram aquele local foram importantes para criarem as bases do que seria o Império Axum. Mesmo que a importância desses reis seja muito importante para a história do seu povo, nós não sabemos tantos detalhes, pelo menos quanto gostaríamos.
Como eu disse, os registros que temos sobre Axum a partir do século I depois de Cristo são de comerciantes e alguns políticos de outras partes do mundo que viram em Axum uma grande cidade que estava em franca ascensão. Os escritos sobre os reis falavam mais sobre as relações que eles tinham com aqueles reis vassalos que pagavam impostos a Axum do que o governo de cada um deles. Mas isso mudou drasticamente a partir do século IV depois de Cristo, mais precisamente no ano de 333, com a chegada de Ezana ao trono de Axum. Ezana era filho do rei Uzanas, que também tinha governado Axum por alguns anos. Ezana vai representar uma ruptura na história de Axum, e isso por vários aspectos. Ele vai ser um rei muito preocupado em expandir as fronteiras de Axum e vai transformar completamente a cultura e a religiosidade do seu reino. Ezana será o primeiro axunita a se converter ao cristianismo. Através de um missionário sírio chamado Frumêncio, não só o rei Ezana, como todo o povo de Axum, passará a ter contato com essa nova religião que se tornará predominante em pouquíssimo tempo. Ao se converterem ao cristianismo, algumas práticas de adoração e veneração aos antigos reis irão parar, e Ezana vai ser entendido apenas como um líder político. A cristianização de Axum vai ser muito evidente nas construções que serão feitas, como vamos falar um pouco mais à frente. Mas além dessa transformação radical em seu reino, Ezana também será lembrado por ser o rei que expandiu as fronteiras de Axum e criou um império. Ele vai fazer isso a partir de dois principais movimentos. A primeira ação é prender todos os reis vassalos que estavam causando problemas e apresentando algum tipo de resistência. Após organizar a casa e eliminar a possibilidade de qualquer revolta interna, Ezana pôde se concentrar no segundo movimento, que era tentar conquistar o seu vizinho para dar início ao seu império. Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, mas como sempre temos ouvintes novos, eu acho que vale falar mais uma vez. A principal característica de um império é que se trata de uma estrutura política que está buscando uma expansão. E é claro que ao longo da história, essa ideia de expansão imperial mudou bastante. Dependendo do período, podemos estar nos referindo a algo militar e territorial, enquanto em outras épocas podemos falar apenas de uma influência cultural. No início do século IV depois de Cristo, Ezana decidiu voltar os seus esforços para um povo bastante conhecido pelos axumitas e também pelos ouvintes do História Meia Hora. Eu tô falando do reino de Kush e o povo cuxita. Aqui no feed tem um episódio sobre eles e é muito importante que você escute depois desse aqui, tá? Porque o reino de Kush era um vizinho de Axum. E como vocês acham que uma força imperial em ascensão vai tratar os seus vizinhos? Sem dúvidas, teria uma tentativa de Axum de conquistar e de subjugar a terra dos faraós negros. Por volta de 350 d.C., Ezana começa uma campanha militar contra o reino de Kush, que já não estava vivendo mais o seu auge. Após uma série de batalhas, Ezana consegue destruir o seu vizinho e passa a controlar aquelas terras. O reino de Kush, assim que foi derrotado, foi dividido em 3 outros menores reinos, o Nobatia, o Makuria e o Alodia. Todos esses 3 reinos também se tornaram vassalos do Império Axum e passaram a seguir as mesmas regras, rituais religiosos e também passaram a pagar impostos ao novo rei. A conquista de Kush representou uma nova fase para o Império Axum. Para marcar a sua vitória sobre um importante rival, Ezana construiu na cidade de Meroe, a antiga capital de Kush, um monumento que ficou conhecido como Pedra de Ezana. Esse monumento é um grande bloco de pedra que é talhado narrando o governo de Ezana e como foi a sua conversão ao cristianismo. Na Pedra de Ezana também relata a vitória sobre Kush, e existem algumas informações importantes sobre essa pedra. A primeira delas é que ela foi escrita em 3 idiomas diferentes, ge'ez, sabeu e grego. Isso mostra pra gente que Ezana era um líder político que queria ser lembrado por outros povos ou estava tentando se colocar em posição de protagonismo para o mundo. Um outro fato bem interessante sobre essa pedra é o seu formato. Eu vou postar lá no meu Instagram, @HistóriaMeiaHora, aproveita e já segue lá, dá essa moral, ou você pode dar um Google também para ver como que essa construção era grande.
Eu não encontrei nenhum tipo de evidência para entender esse tipo de arte, mas eu imagino que a Pedra de Ezana tenha servido naquela época como uma espécie de outdoor, tá ligado? Provavelmente, a ideia era fazer com que todas as pessoas que passassem por ali conseguissem ler na sua própria língua as ações e as conquistas do rei. Ezana foi um dos líderes mais importantes de Axum, e infelizmente ele veio a falecer no ano de 350 d.C. Os Negus que vieram depois dele deram continuidade em sua política e manteram o Império Axum forte e consolidado, mas sem ganhar muitos outros territórios, até subir ao trono um homem chamado Caleb de Axum, no ano de 493 d.C. Assim como Ezana, Caleb, que também era chamado de Elesbão, vai ser importante para Axum na esfera religiosa e nas estratégias militares. Mas ele conseguirá dar um passo além em ambos os aspectos. No início do século VI, Caleb direciona o seu exército para o sul da Península Arábica, para tentar conquistar aquela região e integrá-la ao Império Axum. Aquela região que anteriormente tinha servido como uma das bases culturais de Axum foi conquistada por Caleb, fazendo com que eles conseguissem controlar ainda mais rotas comerciais para expandir as relações econômicas do Império. Caleb foi um imperador que teve tanto contato com o Oriente quanto com o Ocidente, estabelecendo alianças com Justiniano I de Roma e com os imperadores da Pérsia. Uma outra característica de Caleb era ser um cristão extremamente devoto à sua fé. Em várias oportunidades, ele tirava longos momentos para se refugiar nos mosteiros que haviam sido construídos no seu reino. A ideia era receber ensinamentos e se isolar. Um dos exemplos da importância da sua fé foi uma batalha que ele se envolveu a partir do ano de 523 d.C. Nesse período, um dos reis vassalos que estavam abaixo de Axum decidiu começar uma revolta no sul da Arábia, aquele local recém-conquistado. Um rei local chamado Dunaás decidiu matar todos os cristãos do reino Imiarita, que é o atual Iêmen. Assim que Caleb ficou sabendo desse massacre, ele decide embarcar para aquela região a fim de vingar essas mortes e reprimir qualquer tentativa de rebelião por conta da conquista do novo território. De acordo com os registros oficiais de Caleb, antes de embarcar para a guerra, ele foi mais uma vez no mosteiro receber a bênção para a batalha. Caleb não só conseguiu derrotar o rei, que tinha começado essa revolta, como colocou novamente a ordem naquela região. Quem narrou como foi essa guerra foi o historiador Tekle Tzadik Mekouria, ao dizer que, abre aspas, os soldados cristãos devastaram o país e massacraram os inimigos de sua religião. Em meio à carnificina, os cristãos que não sabiam falar a língua dos soldados desenhavam na mão o sinal da cruz, para mostrar que também eram cristãos e que suas vidas deviam ser poupadas. Fecha aspas. Ao vencer a guerra e demonstrar sua força, Caleb voltou para Axum e foi festejado pelo povo. Mas o que o imperador fez foi algo bem curioso. Ao invés de aproveitar essa vitória militar para algum tipo de ganho político, ele foi para o mosteiro e prometeu que a partir daquele momento viveria uma vida como um monge. O rei abdicou do trono em 542 e enviou sua coroa real a Jerusalém para ser depositada na Igreja do Santo Sepulcro. A partir de então, seu filho assumiu o posto de imperador e Caleb dividiu seus bens com os pobres, morrendo em 555. E eu cito essa trajetória militar e religiosa por dois motivos. Será a partir dessa ascensão de Caleb e do Império de Axum que eles vão ser considerados uma das 4 potências do mundo, ao lado do Império Romano, Império Persa e o Império Chinês. Além disso, essa trajetória monástica, anos mais tarde, deu a Caleb o reconhecimento como um santo da Igreja Católica. E aqui eu preciso fazer uma diferenciação, tá? O cristianismo que nasceu em Axum deu início à Igreja Ortodoxa Etíope, que não tem uma ligação direta com a Igreja Católica Romana. Então, o fato de Caleb ser reconhecido como santo Elesbão mostra como a influência desse rei e fiel ultrapassou inúmeras barreiras. Além disso, o São Elesbão, que é o Caleb, foi um santo muito usado pela Igreja Católica no contexto da escravidão aqui no Brasil.
São Elesbão e a Santa Ifigênia foram apresentados às pessoas escravizadas por eles serem 2 santos negros, e ambos têm a sua origem no Império Axum. Ainda durante o reinado de Caleb, nós podemos ver algumas construções que foram erguidas e hoje são patrimônios da humanidade. Eu tô falando das igrejas etíopes que foram esculpidas em pedra, uma tecnologia que os axunitas dominavam muito bem e foram usadas para receber o culto cristão em diversos locais do Império. O auge do Império Axum foi justamente no período de Caleb. Após a sua morte, os Negus também deram continuidade ao seu legado, mas sem fazer muitas expedições militares, e a influência global reduziu drasticamente. Uma das explicações para isso é o surgimento do islamismo, uma fé que teve início na Península Arábica e muito rapidamente se expandiu para o norte da África, Europa e alguns locais da Ásia. De acordo com estudiosos, axunitas e muçulmanos tinham uma relação pacífica, e o declínio do Império Axum veio com a conquista dos reinos muçulmanos na região do Mar Vermelho. Passando a controlar de maneira mais efetiva o comércio marítimo, pouco a pouco, Axum se enfraqueceu economicamente, e suas cidades começaram a ficar desabitadas, porque não era tão vantajoso viver em uma região que o comércio não era tão pulsante. Esse esvaziamento começou a acontecer a partir do século VII, e no século X, uma rainha africana chamada Guti, ou Yuti, que liderava a Abissínia, derrota o último Negus por volta do ano 940, dando fim ao que conhecemos como Império Axum. Mesmo chegando ao fim, muitas obras artísticas e arquitetônicas do Império Axum sobrevivem até hoje e nos dão uma dimensão cultural da grandiosidade que foi esse império. Como eu disse, algumas das igrejas construídas nesse período hoje são classificadas como patrimônio da humanidade e estão disponíveis para a visitação de todos. Se você já visitou alguma dessas igrejas, manda uma foto, comenta lá no último post do Instagram, ou se pá, você é da Etiópia, né? Felizmente eu tenho muitos ouvintes pela África inteira. Comenta lá que eu fico muito curioso, porque, cara, quando a gente se prepara pra fazer um episódio como esse, não tem como, né? A gente se apaixona pela cultura, pela arquitetura e, claro, pela história do lugar. O Império Axum serviu de base para a Etiópia, um dos reinos e impérios mais importantes da África, sendo um dos primeiros a conseguirem expulsar os europeus na época da neocolonização, muitos séculos à frente. O Império Axum representa toda essa diversidade cultural, religiosa e política, que tanto precisamos aprender sobre o continente que deu vida a toda a humanidade. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora, beleza? Muita gente me pede episódio de História da África e tudo mais, só que na prática, quem tem podcast de História concorda comigo, tá ligado? Na prática, os plays são muito baixos. Vocês pedem muito episódio sobre a África, sobre o Império Africano, mas na hora de divulgar, de ouvir, a galera não chega tão junto, tá ligado? Então dá essa moralzinha aí, compartilha o episódio, porque se bastante gente estiver ouvindo, estiver compartilhando e tudo mais, com certeza tem mais História da África aqui no História em Meia Hora, beleza? Gente, não se esquece, se você compartilhar, sei lá, nos stories, marca lá, @História em Meia Hora. Se você compartilhar no Twitter também, sinta-se convidado pra isso, marca lá, @H30podcast. Mas você pode mandar diretamente pra um amigo também, não se esqueça que você pode chegar com, brother, pô, eu sei que você gosta de história, eu sei que você gosta, pô, de História da África, toma aqui esse episódio sobre o Império Axum que é brabo, o tio Vitor lá do História Meia Hora é muito maneiro, ouve aí que você vai curtir. Esse tipo de divulgação, rapaziada, é a melhor forma de longe, é a melhor forma pra divulgar, porque quando o amigo indica, pô, a chance do cara virar um ouvinte, né, fiel, é muito maior do que se aparecer pra ele no Spotify em algum lugar. E falando em Spotify, agora tem um negócio que é muito importante, gente. Vou pedir essa ajuda pra vocês. O Spotify agora tá com o lance da estrelinha, tá ligado? Dá 5 estrelinhas aí pra mim, pra você... Como é que é o nome? Avaliar, sei lá, acho que é isso. Você avalia meu podcast com 5 estrelas, que aí ele vai me indicar mais. Aí já aproveita, clica em seguir, clica na sinetinha que tem um sino aí, clica no sininho também, tá ligado? Dá essa moral que faz muita diferença. Gente, não se esqueça que, de longe, a melhor forma de você ajudar o meu trabalho,
de você apoiar o História Meia Hora para que ele exista por muitos anos ainda, é você indo lá no Apoia-se, beleza? Entra lá, apoia.se/História Meia Hora, repetindo, apoia.se/História Meia Hora, que aí você vai ter acesso a podcast exclusivo, a sorteio, a conteúdo exclusivo no Instagram, cara, tem muita coisa, entra lá, que se você quiser e puder me ajudar, você vai fazer uma diferença do caramba, beleza? Gente, outra coisa importantíssima, eu tenho outros 2 podcasts, é o História pros Brother, que é de história também, né, tá no nome, mas é de humor também, é mais engraçadinho e tudo mais, e eu também tô fazendo um podcast pra aquela revista Aventuras na História, eu tô fazendo podcast com eles, toda sexta-feira tem episódio novo lá, e eu também tô escrevendo pra eles, tá, que o pai aqui escreve, rapaziada, então segue lá também, que pô, me segue nas minhas redes sociais, que eu publico tudo isso, tá? Cara, eu tava calculando, eu publico mais ou menos uns 6, não é piada, 6 podcasts semanalmente. É muita coisa, gente. O Vitinverso é gigantesco, tá? E pra você acompanhar tudo isso, é só me seguir, @Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram, tá bom, gente? E é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!